Graça e honra aí, meus camaradas, buenas noites. Mais uma vez aqui quem vos fala sou eu, Chauzito, diretamente de Uberlândia, terra do pão de queijo. Agora que são 21 horas e 40 minutinhos, horários de Brasília, neste dia 31 de maio de 2018. Hoje é o último dia do mês 5 de 2018 e estamos fechando aí o mês com chave de ouro, né? Vamos falar de los Enoque, os Samyaza e os 200, né? Samyaza, para quem não sabe, está relatado lá no livro de Hanok, como vocês podem ver nessa imagem aí, ó. Essa imagem, Hanok. Hanok quer dizer Enoque, o livro de Enoque. O livro que na verdade é denominado um apócrifo. O apócrifo, para quem não sabe, são os livros que não são inspirados por Zeus, né? Para quem conhece aí um pouco da história da humanidade, um pouco da história de Constantino, de como foi programada a Bíblia, e que eu digo que a Bíblia é a agenda de Deus, né? De Jeová, Jeová Sabaoth, Jeová Satã, esse cara que nos aprisionou aqui, que tem também o nome de Enlil, porque Enlil representa fisicamente o famoso Floyd. É só eu começar a live e ele começa a latir, brother. Magnífico. Acorda, acorda, ele está dizendo. Bom, então os livros não inspirados por Deus, um deles faz parte aí o livro de Hanok, o apócrifo de Enoque, que fala veementemente dos 200, né, os sentinelas que resolveram se deitar com as mulheres dos homens. Isso também está relatado bem fraquinho mesmo lá no livro do Gênesis 6, da qual nós vamos abordar agora, tá? Esse é um tema magnífico da qual junta muitas peças desse quebra-cabeça. E também está descrito a maneira correta como tudo aconteceu no magnífico mistério de Belicena Vilca, da qual eu vou ler aqui uma parte magnífica, cara, que vai... É por isso que eu resolvi fazer essa live hoje, tá? Com esse tema hoje, né? Então, quero dar boas-vindas aí para todos vocês que estão aí borbulhando no chat, mas aguenta só um pouquinho aí, porque eu tenho que passar aquela magnífica vinheta, né, brother? Para aqueles incautos que não vibram nessa vibe, que não curte. Então vai para você aí, ó, essa vinheta magnífica, ok? Atenção, programação não recomendado para os que insistem em crer que este mundo é belo e que Deus é maravilhoso. Isto é um problema seu. Mas caso você seja uma dessas pessoas, eu te dou uma dica. Vá ver novelas, ir para a praça tomar um sorvete, assistir seu time de futebol favorito, mas menos assistir essa programação. Mas caso você goste do conteúdo deste, seja bem-vindo. E fico muito grato. Força e honra, camarada.
Então vocês viram aí, dispositivo de captura de tela. Bom, vocês viram aí a vinheta, né? Para você que não curte essa vibe, o Chauzito educadamente pede para que você, eu te sugiro, né? Porque aqui eu não mando nada nessa terra. Eu apenas escolhi vir para cá para ajudar as pessoas aí no despertar da consciência verdadeiro. Então, eu educadamente peço para você que não vibra nessa vibe, para não ficar comentando aí comentários desnecessários, sem nexo. Você tem todo o livre-arbítrio, entre aspas, né? Para ir para a praça chupar um sorvete, assistir uma live que você curte aí. Tem tantas lives aí hoje, né? Então não precisa você ficar sofrendo aqui, tá? Mas se você curte essa live, curte o que a gente fala, seja bem-vindo. Então eu dou aí boas-vindas ao pessoal do chat, o Wanderson Bernardo, a minha digníssima primeira-dama Valcilene, que está aqui do lado, Erion Moura, Fagner Santos, Márcio Quasni, Wainer Moreira, bom, enfim, de Chuí ao Oiapoque, em mais de 20 países aí que tem nos acompanhado veementemente. Eu sou muito grato aí a todos vocês que sempre estão aqui prestigiando, né, essa live magnífica. Rosana Crowley, quero dizer a todos vocês que possivelmente nós estaremos lá para o mês de julho, dia 21 de julho, em São Paulo, para o primeiro encontro paulista, né, já que a cidade de São Paulo é a maior capital da América Latina, supostamente. Acho que fica depois do México, né, mas devido à sua renda per capita, o PIB, é o maior da América Latina, né? E haja visto com toda essa, com o foro de São Paulo aí metendo carga tributária na humanidade, né? Junto com toda essa cambada de sionistas que nos dominam aqui. Então é realmente a maior capital da América Latina em termos de renda per capita, né? O brasileiro paga os impostos do mundo inteiro e ainda fica rindo. Vai para a laje assar o churrasquinho que ele está pagando ali 40%, 50% só de imposto, de encargos para o desgoverno ir para a Europa e tomar uísque com o nosso dinheiro e ainda rir da nossa cara. É assim que funciona. Bom, mas veja bem, Enoque foi um ícone da Bíblia, né? Bíblico, e que possivelmente, na minha ideologia, no meu credo, vamos dizer assim, é um mito, né? Mas que possivelmente realmente aconteceu, de fato. E o apócrifo de Enoque fala claramente sobre os Samiasa e os 200, né? Os sentinelas que, quando viram as mulheres, e se deitaram com elas, as filhas dos homens. E dessa mistura genética aconteceu que os homens, os filhos dos homens, né, os filhos desses gigantes com as mulheres dos homens, se tornaram gigantes de renomes na face da terra e dominaram a terra por mais de 500 anos. É muita coisa, né? E nesse meio período foi onde Deus, Jeová, resolveu, supostamente, né, criou o dilúvio para matá-los. Mas não conseguiu matar porque todos, né? Porque lá na frente a gente vê claramente quando Moisés atravessa o Mar Vermelho e depois de 40 anos num deserto de aproximadamente 200 quilômetros de extensão, o que levaria 15 dias, ficaram 40 anos lá. Deus, com a sua maldade, eles falam que é uma purificação, né, para que o povo, porque o povo murmurava muito, muito chato, muito xarope, e isso é uma característica do ser humano, por isso que eles entendem. Todos esses estudantes bíblicos do Torá, eles têm a mente de Jeová, então eles entendem Jeová, eles preferem achar que ele é bom, né? Mas eu não entendo, eu não tenho a mente desse Deus.
Então eu prefiro dizer que ele é mau mesmo, muito mau. Ele gosta de criancinhas e de churrasco. Então ele fez o povo ficar 40 anos lá no deserto, para até que enfim chegar na terra prometida, que é a terra que manda leite e mel, e só 2 ou 3 conseguiu tomar o local, e que estava, por muita coincidência, né, eram gigantes que estavam lá. Tanto que um cacho de uva tinha que ser 9, 10 homens para carregar, né? Eu acho que é isso. Então é o seguinte, então é o seguinte, brother. Supostamente, os 200 sentinelas foram exatamente deuses traidores que resolveram ficar do lado de Jeová e que fez essa atrocidade toda com a humanidade e tal, enfim, basicamente. Eu vou chegar lá. Deixe-me ver aqui. Bom, o líder do pacto do Monte Armon ou Monte Hermon possui sobre seu domínio mais de 200 sentinelas. Ele ensinou todo tipo de sortilégios aos homens, né? Samiasa é um anjo caído. A cabeça dos 200 anjos caídos, pertencente a Grigori, né? Disse que está pendurado entre a terra e o céu, como a constelação de Órion. No livro de Enoque é apresentado como o líder de um grupo dos anjos chamados Grigori, vigilantes, entre aspas, que foram consumidos com o desejo de mulheres mortais e se tornaram anjos caídos. Na verdade, essa alusão de anjos caídos eu vejo da seguinte maneira, brother. Não existe anjo caído de fato, né? Cara, essa imagem ali não era para aparecer agora, brother. Essa aqui não. Essa aqui não, que é isso? Então eu vejo essa questão dessa nomenclatura desse nome caído não faz sentido, né? A não ser que você de fato percebe que a questão da palavra caído significa que eles caíram no abismo, né? Porque nós estamos no abismo, tá? Criado por Jeová, Satanás. E de forma que aí fica mais claro. Se você pensar nessa alusão, aí faz sentido. Mas se você pensar no sentido de que o cara caiu por causa da força da gravidade, aí já não faz sentido, né? Porque se a gente for acreditar, né, nesse modelo desse universo geocêntrico, por exemplo, até o geocentrismo, né? Você percebe que fora do domo, fora da atmosfera da Terra, vamos dizer assim, não existe força da gravidade para te puxar para você se autodenominar um cara caído. Então você caiu de onde? Se não no abismo, né? Então, os anjos caídos, que é Samiasa e os 200, eles caíram no abismo, que é esse universo. Só isso. E foram desligados da fonte. Lá na frente a gente vai entender melhor essa questão aí, tá? Então esse erro, que talvez falta um pouco mais de explicação para a fraternidade branca, porque esses teólogos de plantão aí, eles só sabem o que a fraternidade branca quer que eles saibam, né? Que é a falsa luz, entendeu? Por isso é que eles ficam igual o povo de Israel, ficou 40 anos no deserto e não conseguiu realmente sair de lá. Porque Deus realmente não ensina nada, eles querem que as pessoas sejam burras mesmo, né? E a única coisa que vai realmente, de fato, te dar uma certa certeza, te direcionar para o caminho correto, é o seu espírito
E é o que eu falei ontem e nas duas últimas lives aí anteriores sobre a questão do sangue, tá? É que o espírito está plasmado no sangue devido a essa questão contundente. Jeová com a sinarquia, que são os sionistas, né, os 144 mil a consciência de Jeová, estão utilizando tecnologias para calar o seu espírito. Por isso que as pessoas hoje estão robotizadas, principalmente. Porque eu me lembro bem, mesmo com todos os problemas sociais que nós tínhamos antes, você conversava com as pessoas e entendiam uma outra. Hoje você não entende mais as pessoas, cara. As pessoas não te entendem, então é uma bagunça desvairada, entende? Literalmente é isso que está acontecendo. Por quê? Por causa dessa contaminação do ar, da água, da alimentação e também dessas energias eletromagnéticas que eles aumentaram a força delas, que faz a gente ficar meio que atordoado, meio desanimado, e acaba que você não consegue entender a pessoa direito e a pessoa não consegue te entender e causa toda essa distância, né? A gente se distancia para evitar confrontos, né? E isso acontece em todos os lugares, tá? Em todas as áreas, em todos os lugares está acontecendo atualmente. Então, Shemi Haza, que foi seu líder, disse: tenho medo de vós não cumprirem com essa ação e deixe-me ser o responsável por um grande pecado. Né? O pecado a gente sabe que é Deus aí que... Porque na verdade eles tinham medo de Jeová, né? Essa que é a verdade. Quando você fala dessa maneira aqui, ó, como Samyaza disse, ó, então Samyaza, que foi seu líder, disse: tenho medo de vós não cumprirem com essa ação. Eu acho que eu pulei aqui, brother, não é possível, porque está aqui meio fora de contexto. Então os anjos chamados Grigori, vigilantes, que foram consumidos com o desejo de mulheres mortais e se tornaram anjos caídos, né? Tá certo. Então Samyaza, que foi seu líder, disse: tenho medo de vós não cumprirem com essa ação e deixe-me ser o responsável por um grande pecado. Mas eles responderam-lhe: vamos todos prometer um juramento, e tudo sob uma maldição de não voltar a este projeto realmente executado. Então eles juraram todos juntos e se comprometeram a respeitar entre si sobre a anátema, que está no livro de Enoque 635, tá? Que é o apócrifo. Deixa eu falar um pouco sobre essa questão dos apócrifos, que eu comecei a falar e acabei mudando de assunto. Então, para quem não sabe, os livros apócrifos, que são considerados nesse termo pejorativo, apócrifos, é para que as pessoas perdessem o estímulo de lê-los, né? De buscar e de conhecer. Isso foi maldosamente criado por Constantino, Jerônimo na Inquisição, e lá nos concílios principalmente, né? Os concílios que foram vários, mas o mais importante deles foi o de Nicéia, no ano 325, tá? Após a morte do pseudo-cristo romano, que na verdade a gente sabe que hoje nós sabemos que é um plágio do Christus Navotan. Essa que é a verdade. E quando eles começaram a denominar, a montar o livro Bíblia, que a Bíblia na verdade não é um livro, é uma coletânea, um conjunto de livros, né, de outras civilizações, uma série de aglomerados de livros, histórias míticas das quais eles juntaram ali para dominar a humanidade, essa que é a verdade. E isso se tornou viral para o próprio Jeová, porque esse era o desejo dele, para que essa Bíblia se torne real como uma agenda. Ele vai sempre mantendo ela, fazendo com que ela se cumpra. Só que na hora que eles estavam lá, os escribas, né, os fariseus, os escribas, eles criaram uma ideologia de que os livros inspirados por Deus, que é o famoso canon, né, o
Canon, que é o canonização, algo assim, que foi a canalização, mas não é esse o termo, bem. No Canon, veio uma pomba e pousava naquele determinado livro que eles denominaram como sendo inspirados por Deus. A gente sabe que a pomba é o símbolo de Jeová, né? A questão do espírito, aquela coisa toda. O espírito de Jeová. E pode até ser que realmente isso de fato aconteceu, porque para esse Enlil, ele consegue criar imagens holográficas, uma série de coisas, né? Então, só que isso maldosamente tirou a verdade diante dos olhos da humanidade, porque o livro Enoque, o apócrifo de Enoque, ele junta muitas peças que deixa a pessoa intrigada. Porque quando você percebe que Enoque subiu ao céu sem nenhum auxílio, pelo que relata lá na Bíblia, né, poucas palavras, poucas coisas de Enoque, mas no apócrifo você percebe que ele foi numa nave, que ele andou no espaço, ele foi em várias dimensões, e até mesmo no abismo da qual os Samiás e os 200 supostamente estão presos, né? O que também não é verdade, nós sabemos disso. E logo mais um pouco adiante a gente vai perceber onde eles realmente estão hoje, né? E esses Samiases e o 200 e mais o Enoque, essa história todinha, seria bom você dar uma lida no apócrifo de Enoque e tirando as contaminações da sinarquia, com essas nomenclaturas de Deus e tal, e com as inversões que tem lá direcionando para Lúcifer sendo o cara do mal, entende? Sendo que é totalmente ao contrário. Mas enfim. Então a lista completa dos líderes do grupo podem ser encontradas no livro de Enoque. Grigori Sanjasa convenceu os outros a se juntarem a ele para se envolverem com as mulheres. Como resultado, ele e os outros pecadores gigantes Grigori tiveram filhos, e no Gênesis, chamado Nefelim, ou caídos em hebraico, que foram denominados com seres humanos durante os dias de Enoque. Outro pecado do Rangers foi ensinar várias artes criativas humanas, especialmente Azazel, que ensinou os segredos da guerra, que causou a ira de Deus, né? Deus não gosta muito de ensinar, não. Ele queria que o homem evoluísse naturalmente. Mas ele é tão pilantra, esse Deus, que ele aprisionou o espírito, né, na carne, na matéria. Que aí mais à frente a gente vai ver isso aí. Então, Deus enviou o anjo Gabriel. Isso aqui é da Fraternidade Branca, tá? A gente sabe disso. Deus enviou o anjo Gabriel para fazer a guerra com eles. E o Senhor disse a Gabriel: proceder contra os bastardos e filhos da fornicação, reprobo, e acabar com os filhos dos vigilantes entre os seres humanos e transformá-los em uma guerra de destruição, pois haverá muitos dias para eles. Nenhum pedido será concedido em seu favor, desde que esperam uma vida eterna, ou que cada um viva 500 anos. Então os filhos deles viveram 500 anos, tá? Está lá no livro de Enoque 10. Então Miguel disse: ó Senhor, o Senhor veio e anuncia Samiasa, né? E todos os seus cúmplices, que se juntou com mulheres e estavam contaminados com elas na sua imundícia, que seus filhos perecerão e eles vão ver a destruição de sua amada, encadená-los por 70 gerações nos vales da terra. Olha, você vê, 70 gerações, né? 70 semanas de Daniel, ou seja, dá mais ou menos 6.000 anos, basicamente isso.
70 gerações nos vales da terra até o grande dia de seu julgamento. Naqueles dias levará a um abismo de fogo, tormento eterno e confiamente na prisão. Quem for condenado será perdido e será posteriormente preso com eles até a destruição de sua geração. E no momento e do juiz que vou morrer por todas as gerações. Está lá no livro de Enoque 10, 11, 14. Após a destruição dos gigantes, Deus fez o dilúvio para destruir os humanos que haviam corrompido. Então quer dizer que já mudou aqui, né? Porque até então era para destruir os gigantes, filhos dos 200 lá, de Samiás e os 200, né? Lá no livro, no Gênesis 6, na Bíblia, está escrito assim, ó: quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contendará com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Naqueles dias havia nefilins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e elas lhes deram filhos. Eles foram os heróis do passado, homens famosos. O Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos de seu coração era sempre e somente para o mal. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Oh, sério, brother? Você acreditou que Deus arrependeu de ter feito o homem? É claro que não, né, brother? Pois se nós somos a menina dos olhos dele, sem nós ele não vive. Jeová, Satanás, não subsiste sem a nossa energia. Eu acho que ele achou o pecado porque talvez os homens não estavam mais obedecendo a ele. Aí ele ficou chateado, aí ele fica mesmo. Entendeu? Quando as pessoas param de ajoelhar diante desse Deus, ele fica, ó, pé da vida. E aí ele começa a falar umas loucuras como essa, né? O homem que criei os homens e também os animais grandes, os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Arrependimento, hein? Bom, a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Será mesmo? Porque não é bem assim a história contada, não. Para vocês verem como que a Bíblia direciona para um Deus de falso amor, né? Porque quando você lê a história de Zacarias Sitchin, né? A história do livro perdido de Enki, também a epopeia de Gilgamesh, que não tem nada a ver com Zacarias, porque é supostamente a tradução das tabuletas de argila sumerianas, né? Encontradas no Mar Morto. Você percebe ali que já é um Deus mais frio, né? Que supostamente Enlil veio em sua embarcação e queria apenas explorar o ouro, e por isso ele geneticamente modificou o hominídeo ali. E aí a história já fica mais clara, mas mesmo assim ainda obscura. E já com o conhecimento da sabedoria hiperbórea, a gente percebe que literalmente Enlil veio aprisionar o espírito da fonte, do mundo incognoscível, do mundo incriado, onde éramos livres, para aprisionar nesse pazu, nesse hominídeo pazu, que não tinha condições intelectual para desenvolver nada. Era um burrinho mesmo. Era um robozinho de carne.
E aí começou a desenvolver o corpo anímico e a alma de Jeová. Essa é que é a verdade. A grande verdade é essa mata a charada todinha. E aqui na Bíblia a gente percebe que os escribas, a consciência de Jeová fica tentando pintar ele, né? Passar um batomzinho de bonzinho, né? Então, esta é a história da família de Noé. É porque, eu não sei se vocês sabem, a Bíblia, ela supostamente tem 2000 anos, aproximadamente, um pouco mais do que isso, apenas isso, tá? E não é nem tudo isso, né? Na verdade, a Bíblia foi criada em Constantinopla no ano 325. Nós estamos no ano 2019, quase 2000 anos, né? Digamos assim. Não chega nem a 2000 anos, certo? Então, esta é a história da família de Noé. Era homem justo, íntegro entre o povo de sua época. Por que ele era um homem justo? Porque ele era temente a Deus, né? Ele totalmente cauterizado pela sinarquia. E ele andava com Deus, que ainda afirma, né? Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Ora, a terra estava corrompida dos olhos de Deus e cheia de violência. Até parece que ele nunca... o problema todo era violência. E o que a gente vê hoje? Hoje, essas guerras aí, essas armas magníficas aí, atômicas, né? Crianças sendo mortas na Síria, isso é o quê? Vai falar que a culpa não é dele. Tá. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Será que é por causa disso mesmo ou é porque os caras queriam, digamos assim, de certa forma, tomar o trono dele? Não. Lá na frente vocês vão entender a chave desse mistério, daqui a pouco, tá? Porque na verdade isso é uma inversão, tá? É tudo ao contrário. Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Você, porém, fará uma arca de madeira e cipreste, divida em comprimentos e revista-a de piche por dentro e por fora. Faça-a com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura e blá 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 blá. Aqui já mesmo a gente queria falar mais sobre os pseudos caídos aí, Samiás e os Uzentos, né? Bom, no mistério de Belicena Vilca, que é a que eu entendo hoje como sendo a Bíblia verdadeira da humanidade, entende? Por quê? Porque ela mostra literalmente junta as peças desse quebra-cabeça, literalmente, tá? Junta as peças de uma maneira muito clara e objetiva. Então, no mistério de Belicena Vilca aqui, deixa eu só virar um negócio aqui rapidinho, vou dar continuidade. No mistério de Belicena Vilca, nós vamos ver claramente o que de fato ocorreu, quem realmente são esses, os Samiás e os 200, os anjos caídos, que é bem colocado lá no livro apócrifo de Hanok, que é o livro de Enoque, né? E diz assim, olha, eu acho que eu vou ler aqui um pouquinho antes, que aqui também junta outras peças do quebra-cabeça, tá? Vamos ler a página 300, para depois a gente continuar onde a gente quer chegar. Então, os povos denominados bárbaros, quem mais perto se acham dessas praxis hiperbórea? Mas esses mesmos povos, na medida que se vão civilizando ou sinarquizando, perdem potência e então
se debilita sua possibilidade de mutação. A gente falou sobre isso na live anterior. Então isso, o que acontece? A sinarquia quer isso, que é o que está acontecendo hoje, tá? A nossa pureza de sangue é o fator primordial para que nós consigamos nos libertar. Então a sinarquia está o quê? Contaminando o ar, a água, a alimentação, nos enfiando de remédio, para que o seu sangue fica fraco, espiritualmente você não tenha a sensibilidade de ouvir a voz do seu espírito, que já é um ser altamente avançado, vamos dizer assim. Ele sabe de tudo. Então, para que nesse período transitório, né, que na verdade não é transição planetária coisa nenhuma, é literalmente o fim das 70 semanas de Daniel, que muda toda a história. Ou seja, a energia que mantém Jeová vivo está acabando, o ciclo terrestre com todas as energias, os astros em sua harmonia, que é um relógio, chega um momento em que o portal do abismo se abre, e onde Jeová não tem o controle. Então, ele tem que criar toda essa dificuldade compreensiva da humanidade, diminuir a capacidade intelectual da humanidade, que está atrelada no sangue, no DNA, dificultar que você não consiga ouvir a voz das células e por aí vai, para que você não consiga despertar para o que realmente de fato está acontecendo na Terra e ficar parecendo um bobo aí, que é o que a gente está vendo as pessoas aí, né? As pessoas aí, até os atos culturais mudaram, entende? Sabe, os artistas plásticos aí estão fazendo umas artes aí que até um pedaço de bosta hoje, meio enroladinho, já é arte, né? Você vê. E virou essa bagunça aí que está muito claro, né, pra gente. Então a pureza racial hiperbórea de um povo se valida na capacidade de seus homens para despertar a memória do sangue, que é o que a gente falou na live anterior. Então a potência racial hiperbórea, que não tem nada a ver com a cor da pele, e sim com a qualidade do sangue, do espírito plasmado no sangue, entendeu? De um povo, é sua capacidade de oposição à ilusória realidade desse mundo material. Significa tomar parte ativa na guerra essencial. O que é a guerra essencial, se não lutar contra a matéria? E, portanto, supõe alguma concepção estratégica hiperbórea. A potência se valida, então, pela clareza dos fins e objetivos estratégicos que são capazes de formular os homens. Então, o que mais importa são, para aqueles que são deuses, que já estão no caminho do despertar, aquela questão toda, né? Que realmente já está com o seu sangue, com o pH muito bom, e que é uma pessoa de bom caráter, que luta, que não aceita esse mundo demencial, que não se sente integrante realmente desse mundo, que se sente um estrangeiro. Então ele tem essas características estratégicas, certo? E pelos passos efetivos que se dá em tal sentido. Então o verdadeiro Virya, ele não fica brigando por causa desse mundo material não, para ele tanto faz, como tanto fez, porque de certa forma ele sabe o que de fato acontece aqui. Ele não fica brigando por causa de carro, casa e apartamento, é uma pessoa desapegada, é uma pessoa que não tem um apego material em nenhum sentido, e a maioria deles são pessoas até pobres, mas que não falta as coisas para ele, o básico, né? O básico para ele sobreviver, porque os deuses que estão desencarnados, que são deuses imortais, que não estão presos na matéria, estão aqui nos ajudando. E aí, esse poder da cabala já não faz efeito mais para ele, entendeu? Basicamente, para você ter o poder das runas, você tem que ter essa característica, porque senão os deuses, nem o seu espírito, que é pura runa, vai conseguir transmutar ou alguma coisa nesse sentido. Porque se você não der ouvidos ao seu espírito, você tem a característica de mau caráter, de uma pessoa que realmente vive dando golpe nas pessoas, mentindo, distorcendo a verdade, querendo colocar um contra o outro.
Então, a pessoa que tem essa natureza, ela de fato ela está cega, perdida. É um Deus, né? A pessoa é um Deus, mas está perdido. E quando a pessoa não está perdida, que ela está sabendo pelo menos o básico do que vem do seu espírito, sendo orientado por ele o tempo todo, ela não esquenta com nada. Porque ela sabe que mais cedo ou mais tarde ela vai sair daqui de um jeito ou de outro. Isso aí é inevitável. E obviamente no momento correto, devido à compreensão da questão toda da libertação, da transmutação, isso automaticamente vai acontecendo, e também com os estudos, os ensinamentos das quais ela vai praticando, né? Então o resultado da ação jamais se qualifica por alguma pauta material, por nada material, entendeu? E sim, a ação jamais se qualifica em absoluto. Para a sabedoria hiperbórea, o que importa é a estratégia, tá? Isso é a clareza de metas e objetivos e a forma de obtê-los, ou seja, a potência, o poder de cada civilização hiperbórea, ou cada pessoa hiperbórea. É o poder, a potência, a potencialidade do seu caráter está agregada ao espírito, ao sangue. E em todo caso, a ação de qualidade a si mesmo, independentemente dos resultados, o êxito ou o fracasso de uma ação não tem sentido na estratégia hiperbórea, porque por tais palavras remetem a conceitos elaborados a partir de uma incorreta percepção do mundo. Então nós temos que ter uma percepção correta do mundo. Nós temos que ter a percepção de Maia, perceber que isso aqui é a ilusão de Maia, entendeu? E pode ilustrar isso uma antiga sentença hiperbórea que diz: para os guerreiros sábios, toda a terra perdida na terra é uma guerra ganhada em outros céus. Aliás, toda guerra perdida na terra é uma guerra ganhada em outros céus. Então, voltando ao conceito hiperbóreo da potência racial, podemos dizer que, em geral, um povo potente é aquele que, havendo identificado ao inimigo, identificou quem é de fato o inimigo, como é o caso da história de Caim e Abel. Caim percebeu quem era o inimigo ali. Ele percebeu que Jeová gosta de sangue. E ele amava Abel porque Abel deu para ele um novilho, e ele não gostou da oferta de Caim porque era legumes, verduras, hortifruti. Ele não gosta de folha, né? Aí ele pisou em Caim. Caim acabou se revoltando e percebeu que esse arquétipo de Abel era um ser do mal, né? Que arquetipicamente falando, a consciência de Jeová, a obediência ao Deus criador dessa matéria. E aí ele acabou, em sua ira, estragando um pouco da festa de Jeová. Então aquilo ali, metaforicamente falando, a Caim percebeu quem era o inimigo, entendeu? Que tem uma alusão nessa fala aqui. E passa a ação de guerra no marco de uma estratégia hiperbórea, e em particular que um povo de grande potência é aquele capaz de atravessar um umbral. Então, quando o umbral realmente ele existe, mas nós sabemos que faz parte desse aprisionamento. Todo esse mundo é holográfico, né? E a pessoa que tem a capacidade de atravessar o umbral, como Navutan fez, Nimrod, ele realmente é um Deus fácil de sair dessa prisão, porque ele dá ouvidos ao seu sangue, permanece no pacto de sangue. E já expliquei o que realmente de fato é o pacto de sangue: é manter a linhagem sanguínea e manter o seu pH sem nenhum tipo de mistura contaminosa do sistema, né? Alimentação, tudo isso influencia, que a gente já falou na live anterior. O traslador, o teatro de operações ao plano dos imortais. Bom, existem muitas maneiras de atravessar o umbral. Os homens adormecidos, os iniciados no satanismo sinárquico, por exemplo, o fazem durante sua morte
ritual, arrastando-se objetamente ante os sinistros guardiões do umbral, mal chamados às vezes veladores, né? Vigilantes ou egrégoras, depois de demonstrar sua evolução mediante juramento, pactos e alianças, recebem a iluminação, ou seja, perdem todo o contato com a origem, tá? Então é isso, ó, quando você faz essa iniciação aí para Jeová, né? Essa iniciação aí de se arrastando objetivamente, né? Ante aos sinistros guardiões do umbral, que são os veladores do umbral, ou egrégoras, depois de demonstrar sua evolução mediante juramentos, pactos e alianças, recebem iluminação, ou seja, perdem todo o contato com a origem. Então você fica mais preso aqui nessa prisão de Jeová. E sofrem aprisionamento definitivo, foi o que eu falei agora, ao plano universal do demiurgo, Jeová Satanás. Então você toma muito cuidado com esse negócio de falar, eu vou no umbral. Aí fica falando de boca cheia aí, nos seus canais aí, enganando as pessoas, porque você é enganado. E você fica aí, que umbral, eu fui no umbral, vou lá no umbral quantas vezes eu quiser, eu sou um ser iluminado. Você está mais ou menos enrolado, brother. Essa que é a verdade. E o pior é que está arrastando um monte de idiotas com você. Então podem atravessar o umbral e participar em 1000 cerimônias ou sabás distintos, de acordo com a seita ou religião que os tenha iniciado. E quem tem a surpreendente característica de ocorrer somente na consciência do adepto, pois se trata de uma miserável ilusão, tá? Você está numa miserável ilusão. Os imortais de Sheng Shambhala, para quem não sabe, é a cidade flutuante de Enlil, tá? Que fica lá os demônios de Deus dominando aqui a humanidade. Jamais farão participar a ninguém em suas reuniões que não seja para destruí-lo. Portanto, não são poucos os imbecis que creem conhecer o Sancta Sanctorum da Fraternidade Branca e a seu instrutor planetário, o Rei do Mundo. Mas há uma outra maneira de atravessar o umbral, que não requer humilhações nem promessas, e que não implica a total confusão sanguinária do homem, como no caso da iniciação sinárquica. Aqui consiste em expor orgulhosamente. Então tem gente que acha que vai no umbral aí, fica falando que vai no umbral, mas às vezes pode ser até mentira, tá? O cara é só um lero-lero aí querendo ganhar seguidores. Porque não é fácil não, velho. Com as armas na mão, ante os guardiões do umbral, e destruí-los, pode-se dizer, então, onde está o umbral, né? Pergunta. Não se trata de um símbolo iniciático? Pergunta. Não é. A estratégia sinárquica se baseia em confundir isto. É tornar obscuro o que deveria ser claro. E uma tática muito utilizada é dar sentido irreal simbólico àquilo que se deseja ocultar, e por outra parte exaltar como real e concreto aquilo que se deseja revelar. Assim, uma realidade como a existência das portas induzidas ou dimensionais é considerada pelas pessoas sensatas uma fantasia. E, por exemplo, utopias como comunismo, socialismo, a ONU ou o governo mundial são tidas fanaticamente como possibilidades reais. O umbral, ou seja, a entrada ao plano em que morreram os demônios imortais, pode ser fixada e aberta.
caso se possua uma técnica apropriada. A sabedoria hiperbórea ensina a abrir portas induzidas para seu uso em táticas ofensivas de 7 maneiras diferentes. Uma é utilizando a tecnologia lítica, outras é vrúnica, tá? Então as vrunas estão aí. Você estudando as vrunas, você tem essa capacidade, mas para você estudar as vrunas, como é o caso do que eu tenho falado, você tem que estar preparado, você tem que estar com seu sangue limpo, puro, tem que saber o que você está fazendo, porque não é brincadeira não, brother. Senão você fica agarrado lá no umbral, aí, ó, tá vendo aí como é que falou, foi bem claro. Brincar com as vrunas não é brincadeira, brother. É fria, é coisa séria. E aí você tem que pensar antes de fazer besteira. Então, pelas vruna, que é o poder vrúnico, né? Uma terceira aproveita as energias telúricas. Outra quarta alternativa é fonética e etc. Mas todas se baseiam na distorção do espaço, na interseção dos planos e no domínio do tempo. Então o espaço-tempo distorce, né? Bom, aberta a porta por qualquer sistema, deve proceder-se com energia e precisão, tá? Uma vez a porta aberta, você tem que ter precisão e certeza do que você está fazendo. E causa o maior número possível de baixas ao inimigo. Pode produzir uma surpresa esta possibilidade, mas o certo é que os demônios imortais de Sheng Shambhala também podem morrer. Aí é onde é que nós vamos chegar agora sobre os Samyasa e os 200, tá? Logo ali na frente. Estes imortais, né? Mestres da sabedoria, gurus, os golem, sábios de Sião aí, ó, Men in Black, etc., estão irremediavelmente ligados ao Demiurgo, a Jeová. São imortais enquanto dura a criação material. Ou seja, enquanto o Demiurgo mantém a sua vontade posta na manifestação. Então, quer dizer, os caras ficam aí puxando o saco do Demiurgo, vai que uma hora esse cara cisma. E aí? Acabou o pesadelo, porque isso aqui é um sonho de Jeová, né? Ele está dormindo, entende? Então sua existência é a sorte do anima-homem. A existência dele está dentro do corpo físico anímico, homem, e da alma. Por isso que eu digo que os seus pensamentos não são seus, entendeu? Nem todos os seus pensamentos são seus. Você é guiado por Jeová, porque ele está dentro de você, está dentro de toda a matéria através do seu sonho profundo. Isso já foi dito em outras lives. Mas convém ter presença, né, que na Ilha Branca de Sheng Shambhala, junto com os demônios imortais, coexistem em uma maior hierarquia os 200 hiperbóreos. Agora nós chegamos aqui no Samyasa e os 200, tá? Eu vou ler aqui novamente essa parte porque ela é muito importante. Mas convém ter presente que na Ilha Branca de Sheng Shambhala, junto com os demônios imortais, para quem não sabe o que é Sheng Shambhala, é a cidade flutuante onde eles nos dominam aqui, tá? Os demônios de Jeová. Estão também, junto com os demônios imortais, coexistem em uma maior hierarquia os 200 hiperbóreos vindos de Vênus, tá? Então, Samyasa e os 200 veio de Vênus. E estão lá em Sheng Shambhala. Tá claro aqui.
Vamos ler, vamos continuar. Que causaram a mutação coletiva na terra e aprisionaram aos espíritos eternos nos animais homens, no passo. Então eles é que aprisionou no passo, de certa forma, o espírito na matéria, no corpo anímico de Jeová, que é esse corpo nosso hoje, que havia criado o demiurgo. Então, os 200 hiperbóreos são os deuses traidores da Atlântida, onde está Enlil ali no meio também. Tá? E os senhores da chama de Lemúria. Lembra de Lemúria? Pois é. Eles são verdadeiramente imortais, tá? Mas como tomaram um corpo físico, ou seja, eles tomaram a forma física de Jeová, a fim de copular com a raça humana, cumpriram seus absurdos papéis de Manu. Pode ser desencarnada violentamente. Então eles podem morrer. A ação que a parte de transtornar seus planos tem a virtude de destruir a matriz genética. A matriz genética é quem? Se não o Pazu, ou os lemurianos, né? Das presumidas raças raízes. Entendeu? Pode-se então matar os imortais, que somente são se não se exerce violência contra eles. Então, se você não enfiar uma faca no peito deles, eles vão viver eternamente. Mas pega uma faca, um facão e corta a cabeça deles para você ver se eles não morrem. Porque eles estão presos na matéria de Jeová. É muito louco, né, brother? Pois habitam num lugar do espaço no qual o tempo transcorre de um modo diferente. Então, quer dizer, eles estão em Sheng Shambhala, onde não é o mesmo espaço-tempo aqui. Entendeu? De tal sorte que seus corpos se mantêm fisiologicamente estáveis em uma idade determinada. Isso é o que os mantém imortais, né? Vocês notaram que o tempo está estranho? Muita gente, eu já falei muito sobre isso aqui nas lives. Um dia, a gente vê o relógio roda direitinho, tudo perfeito, mas o dia passa assim, a noite está passando assim, cara. Então o Jeová tem o poder de mudar o tempo. Inclusive o compasso, né? Ele fica em 45 graus, né? Da maçonaria. Aquilo ali é o poder do grande, né? Tem um G ali, o grande arquiteto do universo, né? Que simbolicamente é o criador desse universo, que é Jeová, né? Ele tem esse compasso também, significa o controle do tempo aqui na Terra. É uma coisa estranha, brother, esse mundo aqui que a gente vive, tá? Assim, porque nós não temos a capacidade de compreender, literalmente, mas o Espírito tem. Então, com essa terrível afirmação, fecharei aqui o parêntese doutrinário que abri mais atrás. Esta já em virtude do exposto, em condições de interpretar a façanha do rei hiperbóreo, Nimrod de Rosário, o nosso Navutã, né, na verdade. Por exemplo, pode-se agora qualificar aos cassitas como grande potência racial, por haver levado de acordo à definição anterior, o teatro de operações, a guarida dos demônios imortais. Prosseguirei então com o relato. Bom, referi o fato do início. Os cassitas haviam pactuado com o seu deus arqueiro Cus. Para quem não sabe, Cus é o verdadeiro deus.
do nosso mundo incognoscível, de onde nós viemos, tá? Na verdade, Cus não é o nome dele, não, é uma abreviatura, né? É uma abreviação, tá? Para participar na contenda essencial. O que é a contenda essencial? É a guerra entre os deuses que aceitam essa matéria e os deuses que não aceitam. E não existe primeira, segunda, terceira guerra, não. Sempre é a mesma. Ela só pausa, tá? E ela vai voltar agora à tona de novo. Eram guerreiros terríveis, perfeitamente capazes de fazer frente às bestas homens ou demônios. Peregrinaram durante anos até que os iniciados cainitas decidiram que a serpente de fogo mais poderosa, isto é, a vértice de energia telúrica, se achava dentro dos limites da cidade de Boicipa, que já existia e era habitada por uma tribo de pastores ábiros. Isso não representou nenhuma dificuldade para um povo decidido a travar combate a demônios infernais. Em pouco tempo, os cacitas dominavam a praça e seus iniciados cainitas realizaram os rituais necessários para domar a serpente de fogo, que é a energia telúrica, né? Imediatamente depois, pôs em prática uma estratégia adequada para a iminente ofensiva. Dela devemos destacar duas tarefas que demonstraram a capacidade dos iniciados cainitas. A primeira constitui em treinar uma elite capaz de resistir à poderosa magia que os demônios empregavam ao abrir-se a porta do inferno. Esta elite hiperbórea ancestral distante das SS teria a sagrada missão de exterminar os demônios. Faina alucinante na qual seguramente perderiam a vida ou a razão. Bom, outra tarefa era talvez a mais simples de executar, mas o que requeria maior destreza no manejo da sabedoria hiperbórea: construir a torre mágica de energia telúrica. É possível isso, tá? Que apesar da harmonia de suas exatas dimensões, sua forma e sua funcionalidade canalizem a energia telúrica, que eu falei agora mesmo, dispersando-a em torno do olho do espiral de energia. Na arquitetura de templos, o mais importante do ponto de vista da funcionalidade ritual é o plano da base, seu símbolo. Os mais utilizados são a base circular, em cruz e octogonal, ainda que também se tenha encontrado com base retangular, pentagonal, hexagonal e etc. Mas na arquitetura hiperbórea da guerra, podem-se construir edifícios semelhantes à fortaleza, cujo plano da base quase sempre é um labirinto. Deve-se utilizar tal figura devido a exigências técnicas da canalização de energias telúricas. E pode agregar que a aplicação da técnica dos labirintos e outra das 7 maneiras de abrir portais induzidos. Bom, essa parte aqui, essa que eu li aqui, ela já se refere mais à questão da energia telúrica, energia magnética, e isso já é uma questão mais profunda, só mesmo para explicar como Jeová consegue dominar esse mundo. E essa torre aí, ela foi criada para o objetivo de que o nosso Deus, Navutã, conseguisse sair desse aprisionamento aqui e voltar para Vênus, para o portal de Vênus, tá? E foi o que aconteceu. Mais adiante, lendo aí, você vai perceber isso.
Eu vou parar a leitura por aqui, porque basicamente o que eu queria falar era sobre Samyaza e os 200, que ficou claro aí que eles não estão aprisionados coisa nenhuma no abismo, que eles estão em uma parte do espaço e tempo, em Sheng Shambhala, junto com os demônios de Jeová, que é Biribersa, que são 2 javalis e que dominam aqui a Terra e fazem todas essas atrocidades com a humanidade. E agora, nesse período, que a gente acha que é período transitório de transição planetária, o que na verdade é um período de início do fim da batalha, a batalha final, que vai ocorrer a qualquer momento. Por isso que a mídia está trabalhando na mente das pessoas, induzindo a elas a temerem uma invasão alienígena. Porque de fato vai ocorrer em um espaço curto, o céu vai ficar coalhado de naves. Só que as naves, de certa forma, serão as naves dos deuses hiperbóreos, que já marcou aqueles que realmente já estão decididos a fugir dessa prisão. Quem são esses que decidiram? Que se posso dizer, sabe aquela a separação do joio e do trigo? Ela já está acontecendo há muito tempo. Então, quando você define o seu espírito hiperbóreo, o que é definir? É você não querer mais nada desse mundo. Você vive no mundo porque você é obrigado, entende? Mas você é uma pessoa do bem, uma pessoa que vive levando ferro dos outros, os outros ficam zoando com sua cara o tempo todo, te dá prejuízo, você não corre atrás porque você não está nem aí. Fuck you. Você é o tipo da pessoa que não gosta de fofoca, não gosta de intriga, não liga para as coisas materiais, se preocupa mais com o ser humano em si. Você pode ter certeza, brother, o que eu estou te falando aqui. E que não gosta de religião, não está mais atrelado a nada disso, e que está procurando uma saída daqui. Você pode ter certeza que você é um hiperbóreo. E que os deuses já te selaram. E você já está sendo transmutado, porque você já não come carne, você já se preocupa com a sua alimentação, com o seu sangue. Sabe? Você é uma pessoa que está totalmente desapegada, brother. Você pode ter certeza que você está no caminho certo. Está sendo separado. E isso vai acontecer assim, ó. Puf. E à noite você sente que dormiu a noite inteira, mas amanhece cansado. Isso é uma transmutação que os deuses estão fazendo com você. Então eu acredito no que eu estou te falando aqui, porque realmente é muito contundente. As runas, elas nos ajudam, complementam muito, mas nós não temos capacidade para compreender elas 100%. Então vai acontecer isso, tá? Apesar de que nós não seremos resgatados, não é isso. Não é que nós teremos, como que eu posso dizer? Não é que nós teremos em si um resgate. Ninguém vai nos salvar. Mas você está se auto-salvando. Você está se separando do mundo material, do mundo demencial. Você não ama mais as coisas desse mundo. Automaticamente você se separou. O seu espírito está latente em você. E aí nós precisamos sim da ajuda dos deuses, tá? Isso aí não tem discussão. Então você se auto-separou. Não é que ninguém vai te salvar. Porque eles não vão ficar pedindo pelo amor de Zeus, ou me ouça, não. Isso já está acontecendo porque você decidiu. A partir do momento que você decidiu a ouvir a voz do seu espírito, você já está separado para embarcar e ir para Vênus e lá ser transmutado, acabar de ser transmutado e conseguir passar pelo portal. Eu acredito nisso. Nessa primeira levada é isso que vai acontecer. Agora, para quem continuar querendo carro, casa e apartamento, ficar nessa mentirinha aqui, trocando a sua primogenitura por um prato de lentilhas,
vai na última. Ou talvez vai ter que morrer. Muitos vão ter que desencarnar. Isso é óbvio. Inclusive até os que vão na primeira possivelmente vão desencarnar. Porque o objetivo não é salvar essa matéria, entende? Essa matéria aqui não nos pertence. O objetivo é tirar você, o seu espírito, dentro desse arquétipo de Jeová. Dessa alma e esse corpo material. E voltar para a origem. E também mais as suas 1000 consciências que foram desfragmentadas. Esse é o objetivo. Mas como os deuses, eles não querem criar nenhum milímetro de energia para Jeová, eles não querem que as pessoas sintam dor, que seja inodor. Mas muitos, após essa primeira levada, vão ter que passar pela dor da morte. E aí ele se desprende e vai embora para Vênus. Mas basicamente é isso que eu estou falando para vocês. Não se preocupem, não temam, porque o que eu estou falando é real. Não, mas também não precisa acreditar em mim, tá? Estuda, vai ler a Sabedoria Hiperbórea, o Mistério de Belicena Vilca, leia tudo. Eu já estou finalizando a leitura do Belicena, vou passar agora para os fundamentos, porque é magnífico, brother. O que eu estou falando para vocês é show de bola, é a saída dessa prisão. E a Sabedoria Hiperbórea explica tudo, ok, my friends? Bom, então Samyas e os 200 estão em Sheng Shambhala. E estão mais ou menos enrolados. Ok, my friends? Ficou claro aí para vocês? Qualquer dúvida a gente faz outra live aí com mais detalhes sobre esse assunto. Mas nós iremos fazer várias lives aí que vai complementar mais peças desse quebra-cabeça, como a gente tem feito, tá? Então, no mais, eu quero pedir a você que está aí do outro lado da telinha que devolva os seus dízimos, bastando apenas clicar no like. É de graça, você não vai pagar nada. Senão você não vai para o céu. Brincadeira. Mas dá o like aí, se inscreva no canal e clica no sininho para que você receba as notificações dos próximos eventos, ok, my brother? Quero dar um forte abraço a todos vocês aí no chat, aí, muito grato aí, viu? Samuel Pereira, Marcelo Martins, Carlos Júnior, Sentir para Expandir. Tem um monte de gente nova aí no pedaço. Então, de Chuí a Oiapoque, mais de 20 países aí que tem nos acompanhado veementemente, viu? Eu fico muito grato aí com a participação ativa de todos vocês. Para quem queira participar do grupo do WhatsApp, anota aí o meu WhatsApp, tá? É o 34 991 30 4674, entendeu? E aí me procura lá no WhatsApp que eu te adiciono lá. Mas por gentileza, chega lá no WhatsApp e já fala seu nome. Porque quando você chega no WhatsApp e fala assim, oi, eu quero participar do grupo, aí eu tenho que ainda digitar e perguntar para você, qual o seu nome? Porque você já chegando e dizendo o seu nome, eu já te adiciono lá no meu particular. Eu preciso saber seu nome, né? Nós precisamos ainda, esse nome falso aí, mas nós precisamos para nos identificar aqui. E aí você digita, eu te adicionando, eu já te adiciono lá no grupo também. E para quem queira os livros, eu vou deixar na descrição dessa live, também nos comentários aqui, os links para você comprar os livros físicos, caso você queira comprar os livros físicos. Eu tenho um link no Mercado Livre, 2 links, tá? Que vem os 2 livros, os Mistérios de Belicena Vilca, volume 1 e volume 2, e os passos de 1 ao 8, tá bom? Esse tem o kit, que sai por R$ 195, e tem só os 2 Mistérios de Belicena Vilca, que sai por R$ 125, com frete grátis para todo o Brasil. Todos os 2 links é frete grátis para o Brasil inteiro, tá? Então, amanhã eu já tenho que fazer uma entrega, né? Que já hoje saiu mais um kit aí.
E amanhã eu vou estar despachando, e assim eu faço com todo mundo, tá? Eu vou deixar aqui na descrição dessa live aqui, para que você tenha interesse. Haja visto que nós temos os PDFs gratuitos lá no grupo, tá? Então, se você não quiser comprar, não precisa, tem os PDF. Mas o bom de ter o livro físico é que, se caso você perder seu HD, seus arquivos aí, você não perde, né? Pelo menos o livro físico está lá para você ler. Para quem gosta, é magnífico. Ok, brother? Então, basicamente é isso. Quero dar aí muita gratidão aí a todos vocês que participam, viu? Força e honra para todos vocês aí, camaradas do Brasil inteiro, da Bolívia, do Chile, do México, da Europa, Estados Unidos, Japão, que tem nos acompanhado aí, viu? Força e honra aí, meus camaradas, estamos juntos aí nessa magnífica jornada que é o caminho de volta para casa. Ok? Então, um forte abraço, um beijo.